Shalom para todos! Nesse encontro traremos um estudo com imagens interessantes e dados impressionantes sobre o tema filho de mãe judia. Ou seja, que a mulher é a mãe, unicamente a mãe, que define o status do feto, se o filho vai ser considerado integrante de Israel ou integrante dos povos, um Ben Noach. Por mais que a Torá não está submetida à ciência, muito pelo contrário, a ciência revela a sabedoria da natureza, que Hashem colocou na natureza cada vez mais, como os sábios do Tanar já falaram. Vamos ver que esse dado também, esse tema já está gravado na natureza que Hashem criou. A gente pode demonstrar a partir do conhecimento genético do DNA, onde já vemos uma revelação desse tema, que é a mulher que define o status do feto. Já tem um sinal, vamos dizer assim. Depois do vídeo que eu gravei, filho de mãe judia, chegaram a mim várias e várias perguntas sobre o tema. Muitas por falta de conhecimento, tanto da ciência, como, principalmente, falta de conhecimento da Torá. Pessoas me perguntaram, talvez umas 5 pessoas, se eu não me engano, e sendo assim, então Davi Amelech, o rei Davi, não era judeu? Ele veio de Ruth? Ruth era do povo de Moab. Outras pessoas me perguntaram, como pode ser? Todos sabemos que o pai também contribui com o DNA, o feto é formado com o DNA do pai e da mãe, então como pode ser que só a mãe que define o status do feto? Tiveram pessoas que com ousadia já chegaram em conclusões, falando, os sábios da Torá provavelmente não conheciam o DNA, por isso falaram tal coisa. Quem fala isso é porque não tem conhecimento da Torá. Porque o próprio Talmud, os sábios já revelam no Talmud, no Tratado de Nidá 31, eles falam que são 3 sócios na formação do feto, que o pai e a mãe contribuem na formação física do feto, do corpo, e Hashem coloca a alma. Não só isso, ainda antes da descoberta do DNA, os sábios já revelam qual é a participação do pai no feto mais intensa do pai e qual a participação mais intensa da mãe no feto, na formação do feto. Já sabe distinguir, já sabem qual é a participação de cada um dentro do feto, não só que os dois participam do feto. Então é óbvio que não é esse o motivo. Tiveram outras pessoas que perguntaram o seguinte, se tiveram promessas na Torá para Abraham, Yitzhak, Yaakov, então vemos que a promessa é para o pai. Como assim, então, o pai não tem influência? Só a mãe? Ainda mais a gente pode ver que as tribos são determinadas pelos pais, não pelas mães. Então, como pode ser? Tiveram pessoas que também já perguntaram, Rutavot. Vemos que o pai faz também influencia nos filhos. Os filhos têm méritos e créditos pelas boas ações dos pais, também do pai, também da mãe. Então, como a gente pode entender essas questões? Tiveram pessoas que perguntaram também como pode ser que a gente não vê nenhum sinal no DNA sobre o tema. Teria que ter alguma demonstração? Teria que ter algum sinal? Na verdade, vamos ver que sim, tem. Tem revelações impressionantes, vou trazer imagens também e também dados impressionantes sobre o tema. Na verdade, eu quero demonstrar também que essas questões provêm de uma falta de conhecimento da Torá ou da ciência. E também de um sentimento. As pessoas querem demonstrar por algum motivo, tem pessoas que trabalham com isso, tem pessoas que têm interesse de comprovar o status religioso dela, ou conquistar direito de aliar, ou por motivo sentimental, outro tipo de interesse, ou simplesmente pela vontade de impor uma realidade. E quando se depararam que a realidade não é assim, se depararam com que a Torá revela que é diferente do que elas pensavam, então elas ficam inconformadas. Elas querem impor de qualquer maneira essa ideia. Temos que saber que a realidade é Hashem que decide. Você pode conquistar direitos burocráticos, conquistar direitos políticos ou financeiros com a tua insistência, com a insistência de cada um de querer comprovar, mas ele não muda a realidade. Deus não está submetido à pessoa, Deus não se submete ao DNA da pessoa. E vamos ver também que ele colocou sinal na criação, por mais que a gente disse já no começo que a Torá não depende desses sinais, a Torá não depende, não está subordinada
A ciência, muito pelo contrário, como eu falei, a ciência ela vem só demonstrar como funciona a criação de Hashem. Vamos ver que de todas as formas também se encontra no DNA um sinal. Vamos começar a desenvolver o tema trazendo uma passagem da Ética dos Pais. Assim está escrito: Al tistakel bakankan ela bemash yesh bo. Não olhe para a garrafa, para o utensílio, e sim para o que ele contém, para o que tem dentro dele. As aparências enganam. Muitas vezes você pode olhar para uma pessoa e essa pessoa tem o mesmo DNA. E às vezes ela está numa situação de pureza ou de impureza, como a Torá já define. Tem situações que a pessoa fica impura ou ela fica pura, por mais que ela é a mesma pessoa. Ela tem o mesmo utensílio, vamos dizer assim. Ela tem situações diferentes. Inclusive, uma pessoa que se converte para o judaísmo, que ela não nasceu como integrante de Israel e ela se converte, ela recebe uma alma de Israel, independentemente de seu DNA, de seu corpo, de sua cor, de sua raça, de sua nacionalidade, não importa. Agora que ela se converte, segundo a Allahá, segundo as leis da Torá, ela é tão judia quanto eu, ou como qualquer outro judeu, não tem mais nenhuma diferença, porque ela recebeu uma alma de integrante de Israel, por mais que o DNA dela não se alterou. Interessante. Então daqui já responde algumas questões, inclusive a do David Ameller, do rei David, porque Ruth se converteu, então ela recebeu a alma judia, por mais que ela provém do povo de Moab, mas ela se converteu segundo as leis da Torá, então ela recebeu uma alma de integrante de Israel, como qualquer outro judeu. Por mais que nem precisava responder essa questão, vemos que as perguntas vêm por falta de conhecimento, porque a descendência de Davi, do rei Davi, de Ruth, é por parte do pai. Ela é a mãe do pai dela. Ela é a mãe do avô dela, por parte do pai. Então, daqui já não teria perguntas sobre o status da religiosidade do David Ameller. Mas, de qualquer maneira, ela se converteu e ela recebeu uma alma de integrante de Israel, independente do DNA e da nacionalidade e do povo que ela provém. Esse é o primeiro ponto, já que já responde algumas perguntas. Eu vou trazer agora um dado muito importante, que a partir dele se pode responder alguma das perguntas que me fizeram. Mas antes de trazer esse dado, eu gostaria de lembrar que quem coloca a alma na pessoa é unicamente Hashem. Não adianta nada, só Hashem coloca, não é o DNA e nada parecido, somente Hashem traz a alma para a pessoa. Ele determina que alma ele entrega para cada um. E ele já revelou na Torá, eu trago isso no vídeo que eu gravei, Filho de Mãe Judia, ele determinou na Torá, a partir da Torá podemos ver esse estudo, que somente um feto de uma mãe que é integrante de Israel recebe a alma judia, ou alguém que se converte de acordo com as condições, com as leis que Deus determinou. Não adianta fazer um caminho alternativo. E desde a entrega da Torá, aí está o dado que eu queria transmitir, desde a entrega da Torá, Deus determinou que somente filho de mãe judia recebe a alma de Israel. E não adianta mais. A partir que Deus entregou, a partir da entrega da Torá, Deus costurou tanto a natureza física como a espiritual para as regras que ele determinou na Torá. Até a entrega da Torá, os sábios já nos ensinaram que havia maneiras alternativas de chegar nos concertos espirituais, não exatamente como foi determinado com a entrega da Torá, porém, a partir da entrega da Torá, Deus revelou que somente quem nasce filho de um integrante de Israel, de uma mãe que é integrante de Israel, recebe a alma de Israel. Isso também já responde perguntas que fizeram antes da entrega da Torá. Essa regra recaiu na criação a partir da entrega da Torá. Outro ponto que eu queria esclarecer é que, apesar da mãe determinar o status do filho, se ele é integrante de Israel ou não, o pai também traz a influência para o filho, mas isso eu vou explicar no final do vídeo melhor como isso funciona, se Deus quiser. Vamos agora entrar um pouco mais no tema do DNA. Sabemos que existe uma expressão no mundo físico do que acontece no mundo espiritual. Porém, nem sempre é tão visível, em geral não é tão visível, ou não sabemos como interpretar ou como correlacionar de forma correta, ou, em absoluto, não sabemos como correlacionar os temas. Porém, justo no tema do DNA, tem uma revelação
impressionante. Vamos falar um pouco sobre a célula do ser humano. De maneira bem genérica, o suficiente para extrair a partir daí uma revelação impressionante sobre o DNA, sobre a parte genética da pessoa. O DNA, como eu falei, é a parte genética da pessoa. Ele se encontra nos cromossomos. O que são os cromossomos? Os cromossomos são estruturas que carregam dentro dele, que são formadas por centenas a milhares de DNA, de genes, que são os DNA. Uma célula normal leva dentro dela 23 pares de cromossomos. Porém, uma célula que define o gênero da pessoa, se é masculino ou feminino, carrega somente um par de cromossomos, que é o X e o Y, ou XX ou XY. Todo mundo já estudou isso na escola, como é formado o gênero masculino ou feminino. A mãe contribui com o X e o pai contribui ou com o X ou com o Y. Se o feto nasce com XX, é o gênero feminino. Se ele nasce com XY, é o gênero masculino. Vemos daqui que ambos proporcionam o DNA do feto, tanto o pai como a mãe. Só de passagem, um parênteses, só essas combinações que tem dentro do DNA, milhões, bilhões de combinações, a cada momento, a cada segundo, como elas são, como é destruído e reconstruído o DNA do feto, né, destruído do pai e da mãe, depois é construído o DNA do feto, é algo impressionante para alguém ver as mãos de Hashem oculta dentro da natureza, como os sábios da Torá já falam, que a ciência vai se desenvolvendo. O Malbim, ele fala isso na explicação do Tanar, que em cada geração a ciência vai se desenvolvendo e revelando novas maravilhas da criação para nos revelar mais e mais a grandeza do Criador dentro da parte oculta da natureza. Isso a gente pode ver dentro do DNA, que realmente é algo impressionante, que só a partir daí quem estuda um pouco sobre o DNA já não tem como não acreditar e ver as mãos de Hashem na natureza. Porém, voltando ao nosso tema, muitas pessoas já sabem dos DNA que estamos falando, esses DNA que vêm tanto do pai como da mãe, de ambos os progenitores, que se encontram no núcleo da célula. O que muitas pessoas não sabem é que, além dessa estrutura de DNA, tem uma outra estrutura de DNA diferente dessa, fora do núcleo da célula. Nos mitocôndrias, já vamos falar o que são esses tais do mitocôndrias, qual a função deles. Porém, dentro do mitocôndrias tem estruturas de DNA diferentes, além da forma diferente deles, que são redondos e pequenos. Da onde eles são herdados, da onde eles vêm. Aqui é uma das diferenças básicas entre os DNA que tem no mitocôndrias e o DNA que tem no núcleo da célula. Porque o DNA do núcleo, como vimos, vem tanto do pai como da mãe. Porém, prestem atenção, no DNA do mitocôndrias vem somente de um dos progenitores, que, por incrível que pareça, justo na espécie dos seres humanos, vem unicamente da mãe e não do pai. Na fecundação, por mais que tanto o óvulo como o espermatozoide carregam dentro dele, também DNA nuclear, que a gente falou sobre eles, e também o DNA do mitocôndrias. O DNA do mitocôndrias masculino é deteriorado, ele é exterminado na fecundação. Vamos ver as palavras das próprias pessoas que estudam e pesquisam a ciência. Tanto o espermatozoide como o óvulo contém DNA no mitocôndrias e DNA no núcleo. Quando se combinam na fecundação, o zigoto, que é o resultado, conterá DNA nuclear de ambos os pais, mas as mitocôndrias e o DNA mitocondrial somente provém do óvulo da mãe. Vejam só na ciência, revelação da ciência. Confiram, pesquisem, vocês vão ver que é uma revelação científica. Uma vez que as mitocôndrias são herdadas da mãe, elas fornecem uma forma de rastrear a linhagem matrilinear, ou seja, linha de descendência através de uma cadeia intacta de ancestrais femininos. As mitocôndrias de uma pessoa vêm de sua mãe
e de sua mãe, por sua vez, de sua mãe, e assim em diante. Porém, o DNA do núcleo é herdado de todos os ancestrais. Em 3 gerações, por exemplo, para cima, lá na geração dos bisavós, já contém DNA de 8 antepassados no DNA nuclear. Porém, o DNA do mitocôndrias veio unicamente de sua mãe, da mãe de sua mãe e da mãe dela, e assim por diante. Isso é uma revelação científica. Vejam só que interessante, durante a fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide são degradadas, elas são exterminadas, restando somente as mitocôndrias do óvulo. E qual a função desse mitocôndrias? Vamos ver qual a importância do mitocôndrias, assim entender um pouco da alusão que tem por detrás daqui, do tema. O principal objetivo das mitocôndrias é gerar energia para as células, fonte de energia. Isso alude a algum tema interessante, a fonte de energia da existência. Interessante que a fonte de energia do ser humano, das células, do funcionamento, vem unicamente da mãe. Os mitocôndrias são responsáveis pelo processo chamado respiração celular, pois garante a oxidação das moléculas orgânicas e a produção das moléculas ATP, que funciona como fonte de energia celular. É a pilha, é a bateria do funcionamento celular para que realize suas atividades, reações químicas. Em resumo, para que funcione. A fonte, o calor, a energia de funcionamento do ser humano, de cada célula do ser humano, vem do mitocôndrias, que vem unicamente da mãe. Seria necessário uma expressão, uma alusão maior do que essa na criação para demonstrar esse tema? Podemos seguir um pouco e entender que, apesar da mãe que determine, independentemente de todas essas demonstrações impressionantes, de revelações realmente interessantes e impressionantes, a Torá já determinou isso, independente dessas revelações, porém, o pai também contribui, o pai também tem influência no feto. A mãe determina se o feto, o status do feto, se ele é integrante de Israel ou integrante dos povos, se ele é menor. Porém, o pai também participa, ele também influencia no feto, como o próprio Talmud já fala. E também a própria Zalachot, as leis da Torá fala, ele determina a tribo, ele determina, tem influências que ele transmite para os filhos, méritos, créditos que ele transmite para os filhos dele também, o pai, não só a mãe, características e etc. Como entender esse tema? Para terminar esse nosso encontro, eu vou trazer um exemplo do grande sábio, sefaradita, Rab Ben Sion Abba Shaul. Ele respondeu para o Rav Pincus essa questão. Assim ele explicou. É como entender uma plantação. Quando você coloca uma semente na terra, de quem é a árvore? A árvore é do proprietário da terra. Nasceu uma árvore na terra de alguém, a árvore é dele. Mas que árvore vai nascer? Depende da semente que foi plantada. Esse é um exemplo, uma parábola para entender o tema. O terreno determina a posse, determina o relacionamento da árvore com quem está se relacionando. Da mesma maneira, onde cresce a semente, o homem proporciona a semente e a mulher faz e desenvolve e faz crescer o fruto dessa semente. Então, o fruto está se relacionando com a terra, como aqui no caso, a parábola é com a mãe. Mas que fruto vai crescer? Depende da semente que está sendo plantada. Se é uma semente boa, vai nascer um fruto bom. Se é uma semente de tal espécie, nasce uma fruta de tal espécie. Também depende da qualidade do terreno. Ambos interferem no crescimento do fruto, tanto o terreno, a terra, como a semente. A força de ambos se encontram no fruto. Porém, de quem é a árvore? A posse da árvore, quem direciona a posse da árvore é unicamente o terreno, a mãe. Porém, a semente que nasce tem influência de ambos, porque vai nascer a espécie que foi plantada. Assim, o pai também participa da semente, ele que entrega a semente. Porém, a semente cresce dentro de uma outra força que faz essa semente desenvolver e crescer,
e ela determina a posse da semente, se ele vai ser integrante de Israel ou não, mas as qualidades da semente também dependem da semente, de quem trouxe a semente. Então, daqui a gente entende nessa parábola que ambos têm influência, mas a Torá já determinou que a influência do pai determina a tribo do povo, no povo de Israel, determina outros temas também. Porém, o status de Israel ou não de Israel, quem determina é a mulher. A parábola é parábola. As revelações são revelações, porém a realidade é única. A realidade, Hashem determina. Tudo de bom e até a próxima.